Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Bom, nós estamos meditando o quarto parágrafo do nosso nono artigo da Profissão de Fé, que fala sobre a Igreja. Neste parágrafo, nós vamos falar sobre os fiéis de Cristo nas suas diferentes categorias. Nós temos a hierarquia, que são os ministérios ordenados, nós temos os leigos e nós temos a vida consagrada. Na última semana, nós fizemos uma breve introdução a respeito da hierarquia da Igreja, mostrando que o ministério ordenado ele foi constituído por Cristo como um meio de serviço ao povo de Deus. Ressaltamos essa questão de que aqueles que ocupam o lugar na hierarquia, eles não são elevados por Cristo para se sobrepor aos seus irmãos, mas são constituídos justamente para servir mais, com total dedicação, a todo o povo de Deus. Aí, prosseguindo a meditação sobre a hierarquia da Igreja, o Catecismo ele retoma duas afirmações, ou duas passagens bíblicas da carta de São Paulo aos Romanos. A primeira delas no capítulo 10, versículo 14 ao 15, e depois no mesmo capítulo, versículo 17. O que São Paulo diz ali? Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? E com isso, o Catecismo quer mostrar que ninguém, ou nenhuma comunidade, pode anunciar a si mesmo o Evangelho. E aí sim, coloca o versículo 17, a fé vem da pregação. Ninguém pode dar a si mesmo o Evangelho, mas também ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor, ele fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo, não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Aqui nós temos considerações importantes. Primeiro, que ninguém pode simplesmente da sua cabeça dizer: eu fui constituído por Cristo como seu ministro e eu vou ser uma autoridade na igreja, eu vou ser um pregador do Evangelho, ou vou exercer a minha missão porque eu quero assim. Ou seja, o ministério ele não nasce de uma cisma, né? No seminário a gente tinha a brincadeira que ao lado da vocação tinha a invocação. A pessoa invoca que vai exercer o ministério, né? Não é bem assim que funciona. O ministério ele tem origem em Cristo, ele vem da parte de Cristo. A pessoa tem que ser enviada por Cristo. Além disso, a missão, essa autoridade que é dada por Cristo, ela é dada para que seja exercida em favor da comunidade. Não é a comunidade em si mesma que fala para si mesma, né? Mas é o Cristo que fala através daquele que ele enviou, através da comunidade. Então, ninguém pode conferir a si mesmo a graça, ela precisa ser dada, ela precisa ser oferecida por Cristo. Isso supõe ministros da graça autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele, os bispos e os presbíteros, que comumente nas nossas regiões nós chamamos de padres, recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado, de agir na pessoa de Cristo cabeça. Isso os sacerdotes. Já os diáconos, eles recebem a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, ou no serviço da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o seu bispo e também com o presbitério da sua diocese. A tradição da Igreja chama de sacramento este ministério pelo qual os enviados de Cristo fazem e dão por dom de Deus o que não podem fazer nem dar por si mesmos. O ministério da Igreja é conferido por um sacramento específico,
que é o sacramento da ordem. É necessário que a igreja confira a certos homens o ministério da ordem para que eles possam exercer, ou melhor, o sacramento da ordem para que eles possam exercer o ministério. Bom, ligado à natureza sacramental do ministério da igreja, no ministério hierárquico, nós temos algumas considerações que o catecismo apresenta, que marcam ou caracterizam o ministério ordenado. A primeira coisa que está ligada à natureza sacramental do ministério é que ele tem um caráter de serviço. Aliás, a própria palavra ministério, ela significa serviço. Com efeito, inteiramente dependentes de Cristo, que dá missão e autoridade, os ministros são verdadeiramente servos de Cristo, a imagem de Cristo que assumiu livremente por nós a forma de servo. Já que a palavra e a graça de que são ministros não são deles, mas de Cristo, que lhas confiou aos outros, eles se farão livremente servos de todos. Uma segunda consideração a respeito do ministério, que está ligada à natureza sacramental sua, é o caráter colegial. Jesus, desde o início do seu ministério, ele instituiu os 12, aqueles que seriam os germes do novo Israel e, ao mesmo tempo, a origem da sagrada hierarquia. Eles foram escolhidos conjuntamente e foram também enviados conjuntamente. E a sua união fraterna está a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Essa união é um reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso, também os sucessores dos 12, os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, eles também vivem o seu ministério de maneira colegial. Todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro e chefe do colégio. Já os presbíteros ou os padres exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção do seu bispo. E uma terceira e última consideração a respeito ligada à natureza sacramental do ministério ordenado, é o caráter pessoal. Se os ministros de Cristo agem em comunhão, também agem sempre de maneira pessoal. Ou seja, cada um é chamado pessoalmente por Jesus. Nos recordamos a forma como ele se dirigia àqueles que ele chamava, né? Tu, segue-me, como nós vemos em João 21, versículo 22. E esse chamado pessoal é para ser, na missão comum, testemunha pessoal, assumindo pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a missão, diante de Cristo, agindo na sua pessoa e em favor das pessoas. Por isso, ao ministrar o sacramento, o sacerdote ou até o diácono, por exemplo, no batismo, não vai dizer que a igreja te batiza, mas vai dizer eu te batizo, porque está exercendo ali uma atitude pessoal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou o sacerdote na confissão vai dizer eu te perdoo, eu te absolvo dos teus pecados. Então, um ato pessoal daquele que pessoalmente respondeu a Cristo. O ministério sacramental na igreja é um serviço exercido em nome de Cristo, que tem caráter pessoal e forma colegial. Isso se verifica nos vínculos entre o colégio episcopal e o seu chefe, o sucessor de Pedro, e também na relação entre a responsabilidade pastoral do bispo por sua igreja particular, a sua própria diocese, e a solicitude comum do colégio episcopal pela Igreja Universal. Cristo, ao instituir os 12, ele os instituiu à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual ele prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos, eles constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de São Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro,
o Senhor constituiu em pedra da sua igreja. Ele entregou a Pedro as chaves da igreja, o instituiu como pastor de todo o rebanho, mas o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelo bispo sob o primado do Papa. O Papa, que é o bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Já o colégio ou o corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira, mas esse poder ele não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. O colégio dos bispos, ele exerce o poder sobre a igreja inteira, de forma solene no concílio ecumênico. Mas não pode existir um concílio ecumênico que não seja aprovado ou ao menos reconhecido pelo sucessor de Pedro. Um concílio ecumênico feito à revelia do Papa, no fundo não seria um concílio ecumênico. Enquanto composto de muitos, esse colégio exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus, e enquanto unido sob um só chefe, exprime a unidade do rebanho de Cristo. Os bispos, individualmente, são o princípio e fundamento visível da unidade nas suas igrejas particulares. E nessa qualidade, eles exercem a sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhe foi confiada. E nessa missão, eles são assistidos pelos padres, os chamados presbíteros, e pelos diáconos. Mas, como membros do colégio episcopal, cada um deles também participa da solicitude por todas as igrejas. Solicitude esta que eles exercem primeiramente governando bem a sua própria igreja, como uma porção da igreja universal, contribuindo assim para o bem do corpo místico de Cristo, que é também o corpo das igrejas. Essa solicitude vai se estender particularmente aos pobres, aos perseguidos por causa da fé e aos missionários que atuam em toda a terra. As igrejas particulares, vizinhas e de cultura homogênea, elas formam províncias eclesiásticas ou conjuntos mais amplos, que nós chamamos de patriarcados ou regiões. Os bispos desses conjuntos podem se reunir em sínodos ou em concílios provinciais. E da mesma maneira também as conferências episcopais podem hoje em dia contribuir de forma múltipla e fecunda para que o espírito colegial se realize concretamente. Bom, a hierarquia da igreja, ela participa do tríplice munus de Cristo, o munus de ensinar, de santificar e de reger. Mas nós vamos aprofundar essa missão, essa tarefa da hierarquia, no nosso próximo programa.